Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com. E aí, será que vamos conseguir chegar nos 2.600 hoje? Estamos quase, estamos ali na classificação com 2.593 de rating. No último episódio chegamos na quinta colocação, empatado ali com o grande mestre Felipe Eudebes. Vamos lá, vamos ver se conseguimos romper aí a barreira dos 2.600 nesse episódio e aproximar mais ali dos líderes ali do ranking. Bora começar aí esse nosso episódio de hoje. Peraí que eu coloquei uma partida de 3 minutos. Vamos lá, deixa eu colocar uma partida de 10 minutos. Beleza, agora sim. E foi rápido hoje, hein? Caramba, coloquei uma partida de 10 minutos e já veio um cara de 2.594, com um rating bem próximo. E vamos jogar aí uma italianinha com ele. Eu nem conferi nada, deixa eu ver, o cara é da França e criou a conta no dia 24 de julho de 2025. Acho que eu cometi um erro já, cometi um grave erro de ter feito o primeiro lance, mas vamos lá, né? Ele tá querendo me dar uma armadilha aqui com o cavalo D4, se eu não posso tomar em E5, senão leva a dama G5, então vamos tomar esse cavalo em D4 e roque. Bom, temos aí uma melhor estrutura de peões, pois ele jogou uma abertura bem duvidosa, só para dar os golpinhos. E eu vou ter que redobrar a atenção nessa partida. Vamos só dar um confere aqui. Vixe, esse aqui tem uma cara esquisita. Mas vamos lá, né? Vamos lá. O cara subiu 643 pontos nos últimos 30 dias. Vamos concentrar mais. Concentração a mais nessa partida. Vou jogar aqui com C3. Essa é uma partida que eu acredito que eu não posso chutar muitos lances. Porque senão vou ter problemas. Mas vamos lá, o cara tá jogando mal a abertura. Ele acabou de fazer um C5, parece bem ruim, na verdade. Como que eu consigo explorar isso, hein? Porque começa a ter umas ideias de atacar F7 direto. Dama B3 é um lance, por exemplo, atacando F7. Dama H5 é um lance, mas Dama H5... Como que ele vai responder aí contra a Dama H5, hein? Dama H5 é um belo candidato. Porque Dama H5, se G6 eu tenho Dama D5 ameaçando mate. Se Bispo E6, Dama por D4. Vamos lá, fazer Dama H5. Ameaçamos um pastorzinho aí nele. E agora ele começou a pensar. Agora que é o problema. Ele foi dar aquele confere no peixe. Foi dar aquele confere. Vamos lá, vou jogar Dama D5, ameaçando mate. Bom, era a minha ideia. Porque agora eu tenho Dama por D4 ganhando um peão. Dama por D4, ameacei a torre de H8. Ganhamos um peão a mais limpo na partida. Posição tá ganha, né? Claramente posição tá ganha. Agora eu preciso tomar cuidados aí, pois nosso adversário ele é suspeito. Vamos... Como que eu vou converter essa vantagem aqui sem dar chance, hein? Porque o negócio é isso, eu preciso achar meios de converter a vantagem sem dar chance para ele. Se cheque em B5, eu acho que cheque em B5 é uma boa. Porque depois de bispo D7, eu tenho bispo por D7. Nossa. Ele nem podia jogar, porque dama D7 tá caindo um cavalo em F6, né? Caramba, hein? Isso aqui o cara tá fazendo aquele esquema sujo de começar a jogar. Mas aqui, caramba, mesmo sendo Stockfish, assim, eu tô contando que ele tá usando já um computador, né? Mas assim, mesmo sendo Stockfish, para o cara escapar isso aqui, eu tenho que errar muito, né? Tudo bem, tô gastando tempo demais. Se fosse qualquer outro, eu já teria jogado há bastante tempo. Eu tô tentando não dar chance. Ele vai jogar bispo por G7.
Bom, vamos lá. Vou tirar esse cavalo para C3. Lance bem natural de fazer. E agora vamos de torre 1. Tô de olho aí nesse rei. Pode ter umas ideias de cavalo D5, dependendo de como ele jogar. Deixar o bispo para A4, com ideia de bispo B3. Não tem nenhum tipo de descoberto. Não. Teve uma época que eu fazia uma parada que era jogar posições com vantagem contra o computador. E, assim, era sempre muito difícil. Mesmo tendo uma vantagem muito grande. Era sempre muito difícil, mas muitas vezes dava para ganhar a partida. Bom, ele jogou torre 8 para jogar bispo F8. Talvez eu tenha aliviado um pouquinho a posição já. Se E5, D por E5, dama C5, cheque, dama D6, torre por E5. Bom, jogar D3. Minha ideia é bispo G5. Princípio, se eu jogar bispo G5, H6, bispo H4, G5, bispo G3, cavalo por E4. Talvez seja o momento de tirar essa dama daí, né? E se eu jogar um lance como E5, não, eu preciso tirar esse bispo. E se eu jogar tudo isso, H6, G5, bispo G3, ele jogar um cavalo por E4, jogar dama D5, ele toma em C3, BC3, bispo C3. Vou jogar bispo... eu tô complicando um pouco as coisas. Vamos lá, vou tirar essa dama, dama B4. Depois eu jogo o bispo G5. Nossa, eu tô gastando muito tempo, né? Isso não é uma estratégia muito boa. Jogar esse bispo G5, cravando. E agora é a hora. Bom, ele jogou esse. Deixa eu dar uma ajustada aqui nessa câmera. Ainda assim não deu certo. Mas vamos lá. Vou jogar bispo H4, começar a acelerar. Eu estava tentando matar ali a posição, não consegui. Acaba dando vida aí para ele. Apesar dele estar perdido ainda. Bom, se ele jogar G5, bispo G3, pressiona ali o peão fraco. Se não, em algum momento eu posso pensar em tomar em F6 e cavalo D5. Vou tomar em B2. Onde o bispo G3. Tá naquele momento que ele vai começar a acertar uns lances. Já tem umas ideias de jogar bispo F8. Bom, princípio E5. Parece um bom lance. E agora eu faço D4. Se bispo F8, eu tenho dama 5. Defendi tudo, ameacei um dama C5. Se jogar bispo F8, dama 5. Se trocar, ótimo. Que aí vamos pressionar o peão de A, esse peão vai acabar caindo. F5. Bom, esse eu já não esperava. Vamos lá, vou tomar em F6. Ai, que animal que eu sou. Ele vai ter agora o bispo F8, olha. E eu não tenho mais dama 5. Ai, meu Deus. Primeira chance eu tomei um truque.
Mas é duro. Você vê que é um golpe que é muito de máquina, né? Pô, que raiva. Que raiva esse, porque eu tava vendo o tema. Não, tem que olhar o adversário antes. Tem que olhar o adversário. Nossa, que animal que eu fui fazer. Mas foi um belo golpe, né? F5, quando toma, ele toma, e bispo F8, eu não tenho mais a dama A5. Ai, ai. E agora, bom, eu vou ter que jogar esse único, ele volta tomando em F6. Eu jogo ainda um bispo D6, tentando segurar, mas aí tô ferrado já na posição. Deixa eu já denunciar esse cara já. É. Bom, esse aqui tá muito descarado. O cara jogou porcamente a abertura, né? Foi fazendo qualquer coisa, entregou um peão. Só que aí quando liga o peixe fica duro de jogar, né? Hum. Bom, agora ele veio com esse cavalo E4. Pior que não tem jeito, né? Tem que tomar em E4. Mas e aí, eu não tenho torre E6 agora? Porque torre E6 e D5 eu segurei ainda, né? É estranho isso. Porque aqui D5 ainda segura esse peão, hein? É... Bom, ele ameaçou mate, eu vou ter que defender este mate. Pô, aí vai ter torre C6, é isso? Caramba. Muito sutil. Bom, jogar G3. E aí, torre C6 agora. Ou ele dá um cheque, rei G2, torre C6. Não. Ai, ai. O humano achar isso aqui. Nenhum Magnus. Deixa eu ver. Não tem lance, né? O cara vai tomar limpo minha peça. Vamos lá, e se eu jogar bispo E7? Eu não ameacei nada com bispo E7, né? Ele joga a torre por E6 e tá caindo minha dama em B4. Pô, o cara usar a máquina dá muita raiva, né? Porque não dá jogo, assim, né? Tipo, por mais que o cara faça um monte de besteira na abertura, quando liga a máquina, ainda mais uma partida rápida, você não tem tempo para tomar as decisões, né? Aí é um vacilo, já era, né? Olha aí que ridículo essa partida. O vacilo foi meu de não ter visto ali. Vamos fazer a revisão dessa partida. É, vamos lá, né? Bom, começou aí ele jogando porcamente a abertura com esse cavalo D4, é só para dar o golpinho. Jogou C5, que é horrível também. Temos aí uma vantagem decisiva já. Peão a mais, 2,5 pontos de vantagem na posição. Posição muito ganha. E aqui a vantagem ela vai aumentando ainda. Eu podia ter jogado bispo F1. Aqui foi um vacilo. Depois eu percebi que eu estava ajudando ele. Ainda assim, posição muito ganha. Mas eu dei umas vaciladas. O que ainda assim deveria ser uma posição boa, né? Mas eu larguei bastante a vantagem do jeito que eu joguei.
Porque ele conseguiu ajeitar tudo. Essa ideia de ter jogado bispo A4 ajudou ele demais. Bispo F1 mantendo o bispo, depois tira essa dama daí. Eu joguei bispo G3, D5, e aqui que é o detalhe, porque eu jogo esse lance, o D4, contando que bispo F8 eu sempre vou ter dama 5. E aí eu não tô perdendo a dama. E aí ele acha F5, com a ideia de bispo F8. E aí eu interrogo duas. Mas é muito sutil essa ideia aqui. Porque aí toma em bispo F8. E aí eu tô ferrado, né? E é engraçado, o computador ainda dá como duvidoso esse lance, né? O computador tá dando que bispo F8. E aí, beleza. Joguei bispo D6. Cavalo E4 interroga. Ainda assim ele tá ganho, né? Eu jogo esse. Torre E6. Tinha que jogar H3. Mas esse aqui parece que tá escapando, né? Porque torre E6 ameacei bispo F8. Só que aí ele tem torre C8. Segundo computador nem é o melhor ainda. Torre C8, G3, torre C6. E acabou a partida. Aqui tá acabado. Ainda joguei bispo E7 e já era. Bom, não sei. O que você acha? Você acha que o cara tá usando máquina? Eu tenho assim uns 99% de certeza que sim. Pois é, aqueles caras que vão acertando uns lances e vão jogando outros chutando, né? Mas vamos lá, vamos jogar outra partida. Já que perdemos essa. Temos um adversário, vamos lá, vamos jogar contra um Mestre Feed de 2.385. Depois de uma longa espera, aguardando aqui um oponente. Pô, tomara que o cara jogue, né? Vamos lá, francesinha. Pelo menos nós já sabemos aí que o cara não vai usar computador, então isso já dá um alívio já. Vamos jogar a francesinha do avanço. Bom, normalmente o preto joga C5, ele já está pensando aqui no que fazer, mas geralmente C5 é o lance mais comum para atacar a base da cadeia de peões. Essa aqui é uma estrutura bem típica da defesa francesa, essas posições de variante do avanço. Nós vamos jogar aqui C3 para sustentar o ponto forte, que é o ponto D4. O cara pensando pra caramba na abertura, né? Cavalo C6, cavalo F3. Agora fica aqui entre dama B6, cavalo E7 ou bispo D7, são os lances mais normais. Tem uns mais agressivos aí, podem jogar com F6 direto, mas dama B6 costuma ser o lance mais comum na posição. Vamos fazer agora bispo D3. Ele não pode tomar tudo em D4, senão ao final leva um cheque descoberto e cai a dama. Mas o melhor lance é tomar o peão de D4 direto. Só que tem que tomar o cuidado de não tomar em D4 depois. Bispo D7 já é uma leve imprecisão dele. Por mais que pareça natural jogar bispo D7, esse lance ele acaba sendo um erro já sendo impreciso, né? Ó, ele jogou bispo D7, vamos tomar em C5. O detalhe é que agora ele não vai ter mais aquela pressão em cima do peão de D4 e o meu peão de E5 ele é muito forte, porque ele tira a casa natural ali do cavalo. Ele já não pode jogar um lance como o cavalo de G7, porque B4 ganha uma peça. Então, normalmente as pretas jogam com A5, que foi o lance que ele fez. Só que agora eu faço o cavalo de BD2 com a ideia de cavalo B3, para assim pegar o par de bispos. Se ele jogar cavalo E7, por exemplo, leva cavalo B3. Por isso, normalmente o preto joga com A4, para impedir essa minha ideia de cavalo B3. Bom, será que o cara tá achando tudo na raça os lances? Porque ele tá pensando muito, né? Pensando muito na abertura, geralmente. O pessoal que joga francês, né, entra nessas posições, faz esses lances quase que ao toque, né? Bom, ele tá pensando aí, vai acabar fazendo A4, é natural de ser feito, para impedir essa ameaça de cavalo B3.
Essa variante, para quem não conhece, né, essa variante da francesa, é interessante analisar uma partida que foi jogada pelo Ninzovic. Tem o clássico livro Meu Sistema, onde ele explica sobre esses detalhes, né, sobre a super proteção de pontos fortes. No caso aqui, o ponto E5 é o ponto forte das brancas. Bom, e agora, apesar de ter aí uma estrutura de peões um pouco debilitada, a minha posição ela é muito ativa, né? Então as peças estão muito ativas. Desenvolvi o bispo para F4. Posso pensar em jogar com torre B1 para cavalo D4 depois. Ele já tem um problema que é como desenvolver esse cavalo de G8. Não tem uma casa assim tão boa para colocar ele. Aqui, para falar a verdade, depois do lance cavalo toma B3, eu não sei se ele deveria ter feito bispo E7. Talvez bispo A3 fosse um lance. Apesar que o bispo em E7 mantém a torre pressionando ali o peão de A2. Então talvez não seja tão fácil torre B1, porque torre por A2, cavalo C1, ele tem torre B2. Ainda assim, cedo ou tarde eu vou jogar um torre B1 para ativar essa torre e começar a ter alguns temas ali em cima da dama. Bom, tá pensando bastante aí depois de bispo F4, provavelmente tentando resolver aí o problema desse cavalo. Eu vou simplesmente colocar as minhas peças em jogo, jogar um torre B1, trazer esse cavalo para D4, a torre para E1. Vamos colocando as peças para jogar. Não preciso me preocupar com essa estrutura de peões. É engraçado, né? Porque quando eu vi essa posição pela primeira vez, eu não tinha nem rating feed, né? E eu ficava super preocupado com a estrutura de peões. Eu achava que ter essa estrutura de peões aqui ia me deixar perdido na partida, né? Na época eu ainda não entendia esses elementos dinâmicos do jogo, né? Como a atividade das peças. É engraçado como vai mudando, né, a percepção assim de como avaliar a posição. Tudo bem que faz muito tempo isso. De lá para cá acho que melhoramos um pouquinho. E agora, tomando em D4, eu posso consertar minha estrutura, mas eu tenho a opção de sacrificar o peão com cavalo por D4 também, com a ideia de cavalo B5, porque se tomar em C3, além de torre B3, eu tenho o cavalo B5. Cavalo B5 toma, cheque. Um sacrifício de peão é interessante, né? Eu vou jogar sacrificando um peão, ao invés de tomar de peão. Porque dama C3, cavalo B3, se ele tiver que tomar em B5, bispo toma, ele já perde o roque. E depois disso eu posso jogar um dama G4, já tem as ideias de torre B3. Bom, ele jogou cavalo E7. Fazer um dama G4, já de olho em G7. Uma questão aqui, se ele tomar em C3, ele não atacou duas peças minhas? Não sei. Olhando agora, eu acho que ele podia ter jogado dama por C3, porque dama G7 ele teria a torre G8. Foi meio chutado isso aqui, hein? Bem chutado, para falar a verdade. Bom, o que fazer agora, hein? Hum, pensando em jogar um torre B3. Vamos lá, vamos de torre B3 para defender C3, poder jogar um torre B1, aumentando a pressão lá em B7. E bispo A4 não pode, que está caindo a 3. Cavalo C6 está levando cavalo B5. Cavalo F5 não pode também. Tome F5. Se H5, estou jogando um dama F3. Reizão dele está ali no meio do tabuleiro, está ali em F8. E aí ele veio com o cavalo G6. Bom, bispo G3 é um lance. Acredito que é um bom lance, inclusive. E outra opção seria a torre B1. Torre B1, cavalo toma, dama toma. Tô ameaçando tomar em B7. Gostei disso. Vamos lá, vou jogar a torre B1.
ameaçando já tomar em B7 imediatamente. Se ele tomar em F4, dama por F4, continua a pressão lá, porque não pode jogar bispo C6, que eu vou tomar em C6. E se ele jogar um lance como bispo C8, eu tenho torre toma B7. Bispo toma, cavalo por E6 cheque, tá caindo a dama em C7. Se ele tiver que tomar de dama, eu tomo, cavalo por E6 cheque, e também a posição tá ganha. Então ele não pode jogar bispo C8, não pode jogar bispo C6. Tô ameaçando torre por B7. Não pode jogar torre B8, cai o bispo. Se jogar torre A7, talvez seja o único. Vê um lance meio esquisito aqui, bispo B5. E eu acho que se ele jogar torre A7, talvez eu possa jogar também um torre por A3. Torre por A3, cavalo por E6. Mas aí dama B4 ele tem dama E7. Tá, mas eu posso ter ideias nesse sentido. Eu posso ter ideias nesse sentido de tentar explorar esse rei em F8. Olha, ele jogou torre A7. Tá, eu vou jogar bispo B5. Porque bispo B5 eu ameaço tomar, tomar e cavalo B5 ganhando. Ele não pode tomar, que perde. Ele tem um problema aí para resolver, né? Ele tem um problema imediato aí para resolver já, não é tão simples assim de resolver isso. Por mais que pareça estranho esse lance, pois ele é um lance que está trocando o bispo mal dele, taticamente pode funcionar. Bom, ele jogou aí bispo C5, voltou o bispo, tirou o tema. E agora, aparentemente foi um bom lance dele. Vamos lá, vou tomar em D7. Vou mandar um H4 aqui. Se ele tomar em A2, está caindo em B7. G6 leva cheque. F6 não pode. B6. Torre B5 agora. Se tomar, eu tomo em C5 e torre B8. Vamos lá, vamos jogar esse torre B5. Tô chutando lance pra caramba aqui, mas como a posição ainda ela é muito boa, tá tudo bem. Mas tem que tomar uns cuidados aí. Eu tô exagerando um pouquinho. Ainda assim, muito difícil ele conseguir colocar essa torre para jogar, conseguir organizar esse rei. Ó, ele defendeu a oitava fileira. Eu vou mandar um A4 com ideia de A5. De novo, se ele jogar a torre por A4, eu tomo em C5 e tenho torre B8 cheque. Se rei E7 cheque, dama por G7. Ele veio com rei G8. Bom, agora eu posso fazer A5. Caramba, ele tem esse? Torre por A5. Se eu jogar a torre, toma, toma, cheque, bispo F8. Cavalo por E6, dama E6, dama B4. Acho que acabou a partida, né? Torre toma, cheque. Ah, eu não tenho dama B4, veio um peão para A5. Calma lá, então. Eu tenho que parar de chutar lance, gente. Tá mais forte do que eu isso daqui. Bom, ainda... Acredito que ainda não é tão grave. Mas aqui eu já preciso pensar um pouquinho, porque se ele conseguir tirar esse rei e conectar as torres, eu posso ficar mal até na partida. Bom, se eu jogar dama C1, ameacei dama 3. Mas eu não estou conseguindo arrematar.
A ideia dele é H6 e rei H7. É isso que ele quer fazer. H6 e rei H7. Dei uma vacilada. Que tinha que ter jogado... Bom, eu achei que teria essa casa de B4. Não tenho. Se eu jogar um lance como dama E3, H6. Cavalo por E6. Ele pode até tomar de F, que tá tudo bem. Bom, vou jogar o dama C1. Ameaçando o dama 3. Se ele jogar dama C7, eu jogo torre A8. Se jogar dama B7... Se eu quer jogar torre por A5... Vamos ter que começar de novo a partida. Pô, episódio complicado esse, hein? Mas ele tá muito apurado no tempo, com 1 minuto só. Ele ainda tem que jogar essa posição, não vai ser fácil. Mas deixei passar coisas, com toda certeza. Bom, vai ter que jogar um dama C7, ok, jogou. Fazer um torre A8, manter ali o controle da oitava fileira. Eu vi uma ideia que pode ser interessante. Quando ele jogar dama B7, eu faço torre B8. Quando ele jogar dama C7 de novo, eu tenho cavalo C6. Dama C5 para impedir a minha ideia. Ele quer impedir a ideia de jogar dama 3. O que fazer agora, hein? O que fazer agora? Jogar H5. E agora eu faço um dama B1. Eu tô tentando restringir aí as chances dele conectar as torres. Pronto, ele tomou mais um peão, sem medo de nada. Mas agora eu não tenho cheque, 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 rei, cavalo C6. Aí sobra um cheque, rei, cheque, e ele me dá um perpétuo, tá? Então não tenho isso direto, mas ele ainda continua sem conseguir tirar as peças. Então, a V8, sempre que eu tô afastando demais, ele tá tendo essa ideia. Sempre ele tá tendo um descoberto aqui no final. É... Caramba, não tô achando lances. Bom, jogar esse. Vai ter que ser no tempo, hein? Vai ter que ser no tempo essa. Jogar G3. Aparentemente entregando uma peça.
Ele tinha um dama B7. Agora eu faço um dama E4. Eu continuo tentando manter a tensão. Agora segurando esse peão de D. Talvez aqui eu já tô ganho já na partida. Eu posso tomar de cavalo. E aí eu vou trazer um cavalo até C4. Isso não ajuda muito. Vou fazer cavalo D6. E aí ameaça em mate com torre F8, dama 8 e dama E8. Aí torre F8, e aí já era. Bom, 2.589, partidas duras nesse episódio de hoje. Vamos fazer a revisão aqui dessa partida. Vamos lá, a partida foi interessante até determinado momento, depois acho que eu deixei passar muita coisa. 79.7 precisão, 73.9 para o meu adversário. Vamos lá, vamos passar aqui, vamos ver no detalhe o que aconteceu. Antes de vir aqui para nossa análise, se você quer se tornar meu aluno na Chessflix, nesse mês de agosto você tem uma condição mega especial fazendo parte da nossa lista de espera. Basta você entrar no link que está aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo, coloca ali os seus dados que assim que abrir essa turma você vai poder se tornar aluno com uma condição especial, receber uma série de bônus. Mas aproveita o mês de agosto. Essa condição aí ela é mega especial por conta do meu aniversário. Quem tá recebendo o presente é quem faz parte da lista de espera, beleza? Nossa, eu analisei aqui com a tela toda errada. Não, esse episódio foi... Deu tudo errado hoje, né? A gravação deu errado. Mas é isso aí, pessoal. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu acredito que vou ter que fazer mais uma edição aqui no vídeo, porque na análise eu acabei deixando a tela aberta. Ali não apareceu os lances, então vai ter que rolar mais esse corte aqui. Mas é isso. Chegamos aí a 2.500 e voltamos um pouco o rating, mas o adversário meio suspeito hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou e nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no canal.